Sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueçam, no final, se gostaram da exposição, deixar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará por um período maior o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos. Nossos estudos, normalmente, são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, por ser uma ocasião especial, onde desejamos, de uma certa forma, demonstrar nossa gratidão a esse missionário que nos legou o Consolador Prometido, a terceira revelação, a doutrina espírita, ou o espiritismo. Referimos a Hipólito Leão de Nizar Rivaio, que renasceu em 13 de outubro de 1804. E para o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Então, nós estamos nos referindo para o tema especial Allan Kardec na atualidade. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã ideal espírita Lígia Simões, fundadora e dirigente por vários anos do Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas, agora residindo em Santa Catarina. Diretamente de Santa Catarina, Lígia Simões, suas palavras iniciais. Querido João, queridos companheiros do Lar de Teresa, que a paz de Jesus esteja conosco. Desnecessário dizermos de nossa alegria em estarmos aqui com vocês, agradecendo o convite que nos foi feito e pedindo aos amados benfeitores do Lar de Teresa, Antônio de Aquino e Teresa, abençoem nossa reflexão deste dia. Então passemos para a nossa página inicial. Jesus, Kardec e nós. Existe a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, que aborda a virtude. Assim se expressa Emmanuel. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato com as fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse remediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recusasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse a cobertura financeira para tirar-se a tarefa, se avaliasse as dificuldades de educador, com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de servir. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque, se eles, o Mestre e o Apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora
e loucura por dentro. Emmanuel, do livro Opinião Espírita, capítulo 4, o médium Francisco Cândido Xavier. Passemos, então, a nossa prece inicial. Nesse instante, Senhor, que estamos iniciando mais uma reunião virtual, e uma reunião virtual especial, relembrando o seu messianato e também o seu apóstolo, o nosso Hipólito Leão Denis Arrivai e Allan Kardec, nesta merecida homenagem, onde contamos com a colaboração da nossa Lígia Simões. Ao elevar o nosso pensamento, pedimos, Senhor, envolva a nossa Lígia, para que seja realmente a intérprete com a facilidade, a fluência necessária à abordagem desta justa homenagem. E nós outros que aqui estamos, Senhor, que também possamos restabelecermos das nossas energias, lembrando a tua disponibilidade. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, buscamos o teu apoio para esse alívio necessário para prosseguir na nossa jornada. Então, que possamos envolver a nossa Lígia. E Lígia, a partir de agora, a palavra é sua. Muito obrigada, João, meus queridos irmãos. É de praxe, no mês de outubro, nós espíritas, em nossas casas de estudo e oração, homenagearmos Allan Kardec por seu trabalho de valor inestimável na organização dos conteúdos trazidos pelos espíritos através da mediunidade. O tema que nos foi dado, Allan Kardec e a atualidade, fala do quanto Kardec abriu para nós a compreensão dos mistérios da vida, no que de maneira muito feliz Camille Flammarion definiu no seu discurso pronunciado junto ao túmulo de Kardec, por ocasião de sua morte, a ciência psicológica do futuro. Espiritismo, ciência psicológica do futuro. Nessas ocasiões, nos outubros de nossas casas, costumeiramente nós, recordando Kardec, recordamos a trajetória do professor Rivaio, ressaltando o seu sacrifício para, num período de aproximadamente 14 anos apenas, reunir conteúdos recebidos em uma longa e criteriosa observação, para constituir um corpo de doutrina metódico e regular, cujos princípios fundamentais descortinam para nós, descortinaram para os homens uma nova realidade. Muito bem. Essa nova realidade nos permite compreender as anomalias da vida humana, todas as desigualdades intelectuais, morais, sociais existentes, permitindo ao homem saber de onde vem, para onde vai, o que faz aqui na Terra e, principalmente, por que aqui sofre. Para nós, é exatamente nessa realidade que a atualidade do pensamento de Kardec se escora, conferindo, então, ao Espiritismo os instrumentos para encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Muito bem, recebemos o tema de nosso companheiro querido e, há poucos dias, enquanto refletíamos sobre o que trazer para a nossa reflexão, para a nossa conversa desse dia, nós acompanhamos a palavra balizada de um companheiro através das mídias sociais e podemos refletir ainda uma vez sobre a importância
da doutrina espírita em nossas vidas e no mundo em que vivemos atualmente. O companheiro nos chamava a atenção em seu comentário para o quanto de dor existe na alma humana na atualidade e nos alertava para a necessidade de as casas espíritas se preocuparem mais, segundo ele, estarem mais atentas para o acolhimento àqueles que sofrem, oferecendo a eles a mensagem da consolação. Nos dizia que o trabalho das casas espíritas havia perpassado fases. Houve um momento em que a importância do trabalho mediúnico se estabeleceu como prioridade à organização do trabalho mediúnico. Mais tarde, o estudo sistematizado da doutrina espírita, através da formação de grupos de estudo, foi também motivo de atenção das direções das casas espíritas. Mas, dizia o companheiro, no momento atual, é necessário o fortalecimento de um trabalho de acolhimento e consolação para mitigar a imensa dor do mundo. E nós procuramos refletir sobre essa fraterna advertência e recordamos, então, com Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 2, vamos perceber o pensamento lúcido e objetivo de Kardec, quando ele, no precioso subitem, o ponto de vista, ele diz para nós, de forma contundente, o quanto a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, proporcionando inabalável fé no porvir, muda completamente o ponto de vista sob o qual encaramos a vida terrena. Ponto de vista, capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz assim: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrorador. Deixa a morte de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. E adiante, Kardec conclui para nós: o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador.
mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Que beleza! Que beleza o pensamento de Kardec, que nos ajuda a chegarmos à nossa primeira conclusão. Aí, uma conclusão nossa e nosso entusiasmo pelo estudo do Espiritismo. O Espiritismo dá sentido ao nosso viver. Muito bem, mas vamos continuar dialogando sobre o caráter consolador do Espiritismo, para que a gente possa responder à nossa pergunta: como podem as casas espíritas contribuir para a sustentação das almas que sofrem? Vamos, então, retomar a expressão feliz de Camille Flammarion no seu discurso, quando ele se reporta ao Espiritismo, definindo-o como ciência psicológica do futuro. E, com Camille Flammarion, nós nos recordamos de um outro momento em que, quando Kardec vai afirmar para nós a importância do estudo aprofundado e cuidadoso da doutrina espírita, ele diz, da atenção demorada, da observação profunda, da continuidade, da perseverança para o estudo do espiritismo, como o exigem todas as ciências humanas, ele diz para nós, lá na introdução 13 de O Livro dos Espíritos: o pretender-se, em algumas horas, adquirir-se a ciência do infinito. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admitir que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Então, associamos a palavra de Flammarion definindo o Espiritismo como ciência psicológica do futuro, a de Kardec, quando nos fala de uma ciência do infinito, para dizermos que a ciência do infinito é a ciência psicológica do futuro. E nós percebemos que Kardec já antevia essa realidade. Ele foi bastante explícito quando, logo na primeira publicação da Revista Espírita, ele a subintitula Jornal de Estudos Psicológicos, dizendo para nós: estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele um dia fará parte do mundo dos espíritos, ou seja, compreender o que se liga à parte metafísica do homem, tudo o que se relaciona às manifestações de ordem psíquica, deixando de estar, concluímos nós, limitados por uma visão unicamente corpórea do mundo e da vida que vivemos. Então, fica mais uma vez evidente para nós a capacidade de Kardec em aprofundar o seu pensamento a respeito do homem integral. Antes mesmo, é bastante importante dizermos isso. Kardec trazendo, interpretando, refletindo conosco sobre o pensamento dos espíritos, nos fala dessas manifestações
de ordem psíquica, desse caráter psicológico da mensagem do Espiritismo, muito antes mesmo de a psicologia estabelecer suas bases científicas, muitos anos antes de Jung e mesmo de Freud. O pensamento de Kardec já nos fala da importância de observarmos e atendermos às necessidades do comportamento humano. Muito bem. Nesse sentido, importa ainda que nós consideremos, chamando a atenção sobre a questão do que seja o conceito psicológico, que, nesse caso, não está referido à ciência que mais tarde ganha os espaços acadêmicos, mas a uma doutrina filosófica que, indo além da crença nos espíritos e nas suas manifestações, observa as relações que se estabelecem entre os homens e os espíritos, entre os homens e outros homens, e como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Todas as consequências morais que resultam da percepção, da crença, da certeza da imortalidade da alma e da existência dos espíritos que continuam vivos após a morte, o período de vida no corpo físico, no mundo material. Então, com o reconhecimento da imortalidade, com o reconhecimento, a admissão da origem divina, da nossa origem divina e da destinação de todos nós, almas criadas por Deus para a perfeição, criadas simples e ignorantes, para, bem o sabemos, através dos aprendizados necessários no uso do nosso livre-arbítrio, evoluirmos nesse sentido naturalmente. A psicologia espírita nos apresenta um processo de aprendizagem e crescimento que foge a toda e qualquer ideia anteriormente concebida de julgamento e punição por parte de Deus, nosso Pai, processo esse de aprendizado e de crescimento no qual todos nós estamos inseridos. E o mais importante para nós é percebermos que essa terapêutica de que o Espiritismo nos fala vai acontecer em meio ou por meio às dores do mundo em que vivemos. Em meio ou por meio às dores do mundo em que vivemos. Este é o cenário que nos é dado. E começamos a pensar e a tentar responder à nossa pergunta: como podem as casas espíritas atender àqueles que chegam curvados pelas dores do mundo, oferecendo a essas almas a mensagem da consolação? Há um livro de que gostamos particularmente, do filósofo, educador e teólogo Huberto Roden, que se intitula exatamente Por que Sofremos? Nesse livro, logo no prefácio, no primeiro capítulo, Roden diz para nós que a dor é um fenômeno universal da humanidade. Nós vamos ver depois, com a doutrina, a concordância do pensamento de Roden com os princípios doutrinários, quando estudamos
a escala espírita e a escala dos mundos. Muito bem. Odin diz ainda para nós: poucos podem evitar o sofrimento, mas todos podem aprender como sofrer. Interessante essa afirmativa. Todos podem, todos podemos aprender como sofrer se a dor é um fenômeno universal da humanidade. Ele diz ainda para nós que o principal não é não sofrer, já que o sofrimento, vamos ver, tem um papel em nossas vidas, um significado em nossas vidas. O principal, diz ele, é sabermos sofrer. E ele nos traz uma advertência que eu chamo a atenção de vocês, a nossa atenção, companheiros queridos, que fazem na casa espírita esse trabalho de acolhimento e de orientação às almas que chegam. Ele diz assim para nós: querer consolar alguém em pleno sofrimento nem sempre é possível. O remédio contra o sofrimento deve começar antes de qualquer sofrimento. E exemplifica, assim como a vacina contra uma doença deve ser aplicada em plena saúde. Que importante essa advertência, essa chamada de atenção para o nosso trabalho no atendimento àqueles que chegam, não é? Porque muitas vezes, num primeiro momento, nós temos que ouvir, ouvir. E o ideal é que nós possamos já ter anteriormente a esse momento crucial da dor, para o outro e para nós também, tenhamos nos apropriado do conhecimento espírita para perceber, e vou usar uma expressão que é audaciosa, vamos dizer assim, a relevância, muitas vezes, da nossa própria dor, ao percebermos esse minuto passageiro de dor que vai nos servir de alerta, como vamos ver com Kardec ainda um pouquinho mais adiante. Mas eu pergunto a vocês, concordamos com Roden? Vamos buscar sobre a dor do sofrimento Jesus, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, o que nos dizem o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita sobre o sofrimento? Se vamos falar de Jesus, vamos ao Sermão da Montanha. E observamos que Jesus abençoa com as bem-aventuranças os aflitos, os que choram e sofrem, os que têm sede de justiça. E quando ele nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, provoca em nós essa afirmativa, um questionamento. De que verdade Jesus nos fala? E de que exatamente essa verdade nos libertará? Vamos ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos, corrigindo. Livro dos Espíritos, capítulo da lei natural, da lei divina. Lembrando que as leis de Deus foram explicadas e desenvolvidas para o homem, diz o Livro dos Espíritos, dizem os Espíritos para Kardec, de conformidade com os tempos e os lugares, tendo Jesus falado aos homens da sua época por alegorias e parábolas, mas advertindo-os de que mais tarde ele enviaria ao mundo o Consolador
para ensinar aos homens todas as coisas. E, nesse sentido, Allan Kardec, agora, em O Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 6º, ele diz assim para a gente: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem a abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. E, em seguida, o Espírito de Verdade nos apresenta uma afirmativa, grifei aqui no meu livro, uma afirmativa que parece responder, começar a responder aos nossos questionamentos sobre como atender aqueles que chegam sofridos. Diz o Espírito de Verdade: vem finalmente o Espiritismo trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim-útil a todas as dores. Pega o seu evangelho, vai lá, grifa no capítulo 6º esse importantíssimo período, onde o Espírito de Verdade vem nos dizer que é o Espiritismo o instrumento para a consolação aos deserdados da terra, aos que sofrem e choram, aos que têm sede de justiça. E diz mais, diz para nós também que, através do Espiritismo, nós vamos entender por que sofremos, porque o Espiritismo atribui causa justa e fim útil, por quê e para quê, a todas as dores. Importantíssimo, importantíssima essa afirmativa, porque nós podemos nos perguntar, como muitos de nós perguntamos: como que alguém pode se sentir ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? Muitas vezes, as religiões enaltecem o sofrimento, mas não dizendo por quê, e ele vem encoberto, mascarado, com uma ideia falsa de castigo, de punição. No entanto, com a doutrina espírita, nós vamos olhar de uma outra maneira, de uma maneira capaz de nos fazer ditosos ao sofrermos. Por quê? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-nos os sofrimentos, olha que importante, como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que o sofrimento, lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Que beleza!
O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, termina Kardec, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador prometido: o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra, atraindo o homem para os verdadeiros princípios da lei de Deus. O Espiritismo consola pela fé e pela esperança. Então, agora sabemos porque sofremos, amparados pelo conhecimento das leis de Deus que a doutrina espírita nos proporciona. Mas ainda fica uma peninha, uma partezinha do nosso questionamento em aberto, quando a gente se pergunta assim: tudo bem, sabemos que a doutrina vai nos dizer, porque sofremos, que nós estaremos amparados por esta verdade que a doutrina espírita nos oferece e que nos libertará. Nos libertará de quê? Da dor e do sofrimento decorrentes da nossa imperfeição, dos nossos enganos, do nosso titubear, no assumir como roteiro das nossas vidas a lei de Deus, nosso Pai. Mas a gente se pergunta, mas como a gente vai compartilhar isso, essa verdade, com os que vêm buscar a consolação na casa espírita? Quem responde para nós é nada menos que o Espírito de verdade. Quando ele nos fala da sua missão divina, lá no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O Espírito de verdade inicia a mensagem dizendo: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Ele fala aos que sofrem, os pobres deserdados, ressaltando a importância da instrução para a consolação. Venho instruir e consolar. Instruir e consolar. Grifemos esses dois verbos e observemos a ordem em que eles são colocados, em que essas ações estão colocadas. Porque essa ordem é de grande importância, já que a consolação efetiva, aquela que será permanente, um estado permanente de paz para os nossos espíritos, ela virá exatamente da compreensão do sentido da vida. E essa compreensão só pode ser alcançada por meio do conhecimento da verdade. Porque o conhecimento da verdade, voltamos lá à primeira afirmativa de Kardec, muda o nosso ponto de vista sobre as tribulações da vida, nos permitindo suportá-las com paciência, entendendo, e agora nós damos a palavra a Santo Agostinho, entendendo que o fato de estarmos na Terra em um mundo ingrato,
para expiarmos aqui as nossas faltas mediante penosos trabalhos e misérias da vida, lutando contra a perversidade dos homens e as inclemências da vida. Isso nos possibilita o desenvolvimento das qualidades do coração e da inteligência, sendo uma prova da bondade de Deus, que faz do próprio castigo redunde o proveito para o progresso do espírito. O mal e o remédio. O mal é o remédio provocando a dor que nos alerta para a necessidade de modificarmos alguma coisa no nosso próprio proceder, na maneira como olhamos a vida e as misérias, sem medo de dizermos, repetirmos com o Santo Agostinho, as misérias desse mundo em que vivemos. Vale também nós recordarmos, aproveitando ainda alguns minutos que temos, vale nós recordarmos, quando pensamos a atualidade de Allan Kardec e da doutrina espírita, que, segundo proposto pelo próprio Kardec, a doutrina espírita avança para e passo com o avanço do conhecimento humano. É importante que a gente repense o quanto as ciências humanas contribuem para o espiritismo, contribuem para que o espiritismo caminhe em direção ao futuro em seu inesgotável progresso. Mas as ciências humanas, atenção, não mudam a doutrina espírita nem a complementam. O espiritismo já se encontra solidamente constituído e não carece de qualquer tipo de acréscimo, embora haja uma contribuição que pode e deve ser considerada quando pensamos e tomamos conhecimento do progresso das ciências humanas. Quando na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala, então, de um código divino que para os homens deve se constituir uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, ele nos apresenta esse código como roteiro infalível para a felicidade, felicidade agora e felicidade futura, o código divino como regra de bem proceder. Ele está nos falando da ciência do infinito enquanto ciência psicológica do futuro, cuidando da parte metafísica do homem, mostrando ao homem a importância de proceder de acordo com o código divino, porque a sua maneira de proceder acarreta consequências morais para a sua vida de agora e do futuro. Então, é a ciência do infinito, a ciência psicológica do futuro, que vai nos permitir verdadeiramente aproveitar a nossa matrícula na escola da Terra, que às vezes é hospital, algumas vezes penitenciária mesmo. Aproveitar a matrícula na escola da Terra para nos curarmos de nossas enfermidades morais, suportando com paciência e resignação as dores do mundo, submissos à vontade de Deus, suavizando o amargor de nossas provas
pela compreensão do sentido da vida e a confiança no futuro. Então, meus queridos irmãos, a nosso ver essa preciosa contribuição de Allan Kardec para que o Espiritismo seja estudado e vivido, proporcionando-nos uma ação transformadora em nossa própria realidade. Em nossa própria realidade. Conhecer os seus fundamentos e estudá-los, sem dogmatizá-los por verdade absoluta, é homenagear aquele que não apenas contribuiu na organização das notícias trazidas pelos espíritos, mas contribuiu de forma decisiva para a organização do nosso pensamento, ao discorrer sobre as ideias espíritas apresentadas nas obras da codificação, a par com as mensagens de Jesus e as instruções dos espíritos. Então, voltando ao início de nossa reflexão, ao acolhermos e agradecermos a observação do companheiro que conclamava nossa atenção para a dor superlativa do mundo, para a necessidade de colocarmos a doutrina espírita a serviço da consolação das almas que sofrem, nós podemos afirmar que o estudo da doutrina espírita prepara as nossas almas para o enfrentamento às dores da nossa vida. Dores que, com a doutrina, sabemos, resultam, como dissemos, da nossa resistência em seguir o código de bem proceder que nos é apresentado, sabendo agora que a dor, o sofrimento, é alerta, mostrando-nos a nossa condição de desconexão com as leis de amor de Deus, nosso Pai. Nesse sentido, útil para nós, porque vai nos ajudar a evitar continuarmos desconectados desta lei maior no trabalho inadiável de conquista da nossa tranquilidade. Muito bem. Assim, nesse outubro, que relembra para nós o nascimento do codificador do Espiritismo, nós expressamos nosso respeito e nossa gratidão a essa alma de escola, dizendo: salve Allan Kardec, os que aspiram a conquistar desde agora a verdade que liberta para a glória da luz em si mesmos, te glorificam e te saúdam. Muita paz. Muito bem, Lígia. Estamos sensibilizados pela profundidade da mensagem que você nos trouxe. Então, agradecemos a nossa querida irmã, Lígia Simões, por sua exposição consistente e esclarecedora com o tema Allan Kardec na atualidade. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção. Relembrando, você gostou? Então deixe seu like e compartilhe. Renovamos o convite que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando teremos o estudo do Livro dos Espíritos. E passamos agora para a nossa prece final, onde encerramos a nossa transmissão. Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas almas, ao relembrar esse missionário que transitou aqui pelo plano físico, deixando rastro de luz para nos orientar a nossa evolução. Na palavra da nossa Lígia, o nosso agradecimento, Senhor, por esta feliz oportunidade e que possamos continuar as nossas reflexões na mensagem que acabamos de receber, reforçando o nosso desejo de perseverar,
a busca do autoaprimoramento, iluminado pelo Consolador que nos enviaste. Com a tua permissão, com a permissão dos teus mensageiros que nos orientam e dirigem as nossas atividades, que possamos dar como encerrado o nosso encontro desta oportunidade, dando graças a Deus. 3 de outubro de 1804. 3 de outubro de 2024. 220 anos do nascimento de Allan Kardec. Há exatos 220 anos, em 3 de outubro de 1804, nascia em Lyon, França, aquele que mudaria para sempre a visão do mundo espiritual. Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido mundialmente como Allan Kardec. Educador, cientista e pensador, Kardec era fascinado pelo conhecimento. Em 1854, ao ouvir pela primeira vez sobre os fenômenos das mesas girantes, seu espírito investigativo foi despertado. E foi com esse olhar atento que ele se dedicou a estudar, de forma racional, a comunicação com os espíritos. Em 1857, publicou O Livro dos Espíritos, obra fundamental que estabeleceu as bases da doutrina espírita, respondendo às grandes perguntas da humanidade. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Allan Kardec não trouxe apenas respostas. Ele ofereceu consolo, ensinando que a vida continua após a morte e que estamos todos em constante evolução, em busca da perfeição moral e espiritual. Ao longo dos anos, Kardec reuniu ensinamentos profundos em obras como O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, tornando-se o codificador de uma filosofia que une ciência, filosofia e moral. Hoje, 220 anos após o seu nascimento, seu legado se mantém vivo, inspirando milhões de corações ao redor do mundo. A obra de Kardec nos lembra que somos imortais e que a verdadeira transformação começa dentro de nós.